Olá, bem-vindo a mais um bate-papo de cultura em casa. E hoje o nosso bate-papo é aqui no Espaço do Memorial com Beto Mazzucato, o curador do espaço. E a gente vai saber sobre as curiosidades desse espaço maravilhoso que tem um pouquinho da memória de Mariporã. Olá, Beto, tudo bom com você? Tudo bem, Robson? Vamos aí. Estamos passando por uma pandemia e levando um pouco de cultura para as pessoas por meio das mídias digitais aí, né? No nosso portal da prefeitura. Certo. E a gente veio saber um pouquinho a respeito desse espaço, que, como eu disse, tem assim um pouquinho da história de Mariporã, né? Como é que surgiu esse espaço do memorial, Beto? Na verdade, tudo começou numa brincadeira, né? No antigo Orkut ainda, né? Eu sempre fui apaixonado pela história, sempre gostei de história, né? E inclusive comecei uma faculdade de história e ainda preciso concluí-la. E eu gosto de história. E quando eu morei em Bragança, morei em outras cidades, e eu vi assim a preservação da história deles, muito zelo. Eu via estátuas na cidade, igrejas antigas e tal. E quando eu cheguei em Mariporã, eu senti uma carência disso, sabe? Eu achei que faltava assim uma memória, um lugar que reativasse a memória da cidade. Sei lá, o memorial ou o museu. Como eu não tinha ainda, a ideia não tinha amadurecido, eu comecei pelo Orkut, né? E aí eu sempre mantive uma boa relação com o Pedro, o professor Pedro Tomás Pereira, que é um memorialista mor, né? O Pedro, ele conhece tudo de Mariporã. E eu sempre seguia as matérias do Pedro e eu me apaixonava pelo que o Pedro fazia. E eu também gostava. Então no Orkut eu comecei a fazer uma coisa que o Pedro até se assustou, porque o Pedro ainda não conhecia bem a internet. Eu comecei a jogar fotos antigas de Mariporã no Orkut. Na época um famoso jornalista de Mariporã chamado Chico Aricarte, ele colocou, nossa, temos um memorialista na cidade que está, sabe, as fotos, conforme eu ia jogando, eu ia contando a história de cada foto, né? Eu ia estudando, perguntando para o Pedro, e a população ela ficou emocionada com aquilo. Então eu percebi que estava mexendo com a emoção das pessoas que viveram aqui, pessoas antigas, moradores antigos, que perguntavam para os netos, olha, tal, os netos mostravam para os avós, para os pais, toda aquela fotografia, e os pais iam falando, e eu percebi que aquilo agradava. Isso no Orkut, mais de 10 anos atrás, né? E me diz uma coisa, Beto, esse material fotográfico, como é que ele chegou nas suas mãos? Eu fui coletando, eu fui à caça. Eu comecei a ir nas famílias, pedi para as famílias, né, uma foto aqui, outra foto ali. Eu comecei a ver personagens que fizeram a nossa história e eu procurava a família desses personagens, né? E aos poucos eu fui montando um acervo de mais de 1000 fotos de ou pessoas ou famílias, logradouros, olarias, colônia japonesa, multifilmes, coisas que o Pedro tinha, e montei um acervo imenso. E eu ia jogando isso digitalmente no Orkut. Depois veio o Facebook, eu continuei fazendo, né? Continuei fazendo isso, jogando para a população mais nova ou os mais velhos que às vezes tinham acesso à internet, o nosso passado. Certo, então você segue aqui no Espaço Memorial uma linha do tempo da nossa cidade. Você fala a partir de quando? De quando começa a história aqui? Na verdade, deixa eu só te falar. Por exemplo, era tudo digital, eu não tinha um local. Eu não tinha até então um espaço. O meu sonho era ter um espaço, ou um museu, que é o sonho ainda, né? Ou um memorial. Quando o atual prefeito assumiu, ele, no dia 17 de junho de 2016, foi me dada uma oportunidade, foi um convite, se eu pudesse montar um memorial aqui nas dependências da biblioteca. E eu, depois de mais de 24 anos na saúde, eu vim para a cultura e eu aceitei, né? Aceitei e fui montando pedra por pedra, foto por foto, né? E no início era só imaterial, eu não tinha nada do objeto. Eu só tinha as fotografias, né?
e as histórias da minha cabeça, né? Que eu ia estudando, no que a gente tem que estudar a história, ela não nasce do nada. Né? Eu ia estudando, eu via o Pedro, eu fui conversando com as famílias de Mariporã. Aí, quando a gente inaugurou, eu tinha muitas fotos, né? Até então, secretária Edilene, ela imprimiu muitas fotos, a gente montou vários painéis juntos, né? Serviço de formiguinha mesmo. E aí foi surgindo esse memorial. Mas até então era só imaterial, eu não tinha objetos, era só fotos e histórias. Certo, e os objetos e as peças que a gente tem aqui no memorial, Beto? Quando é que eles começam a chegar para você? De onde eles vêm? As pessoas podem doar? As famílias começaram a sentir um certo amor ao memorial, porque eles começaram a aflorar aquele sentimento do passado, né? Então as famílias começaram a frequentar o memorial e começaram a querer doar objetos. Olha, eu tenho um ferro antigo da minha avó, eu tenho um lustre que pertenceu a uma casa de uma família antiga, o sofá que foi o patrimônio número 1 da Câmara Municipal, onde sentaram a nata da política brasileira, né? Desde Ulisses Guimarães, Jânio Quadros. Temos aqui o rádio do falecido Seu Nunes, uma rádio vitrola. Temos a mesa que foi do bar do Seu Totti, onde foi discutido a mudança do nome da cidade. Ali discutiram-se o nome da mudança da cidade de Juqueri para Mariporã. Então, e diversos objetos, como o cavalete que o Mazzaropi gravou aqui em Mariporã, o filme A Carrocinha, né? E foi vindo. Quer dizer, foi vindo tanto objeto que esse memorial ele já está quase que pronto para ser um museu. Né? A gente tem bastante substância para ter um museu da cidade de Mariporã. E aqui eu conto a história, eu conto desde 1620. E qual é a primeira personagem que você aborda nessa história que você conta? Para quem vem visitar, para as crianças das escolas? Inês Monteiro. Inês Monteiro de Alvarenga. Que está aí atrás de você. Fundadora, a fundadora da vila de Juqueri. Inês, ela era dona de todo o Vale de Juqueri. Juntamente com o Amador Bueno, os bandeirantes, Mariporã tem uma história muito linda. Ela é muito linda. A história de Mariporã, ela é muito grande. Imagina contar 410 anos de história, né? É muita coisa. Aí vem a Inês, passa pelos índios, bandeirantes, vai vindo, passa pela Revolução de 32. Mariporã, ela participou de tudo isso. Juqueri englobava Franco da Rocha, Juqueri englobava Caieiras, Morato e Mariporã. A gente éramos província de Guarulhos, né? Teve a emancipação dia 27 de março de 1889, de 88. Mas a história de Mariporã, ela é muito longa, ela é rica. Ela é rica, a história de Mariporã é muito rica. Nós tivemos o Vale da Música, o Vale do Cinema, o Vale da Uva. Mariporã é muito rico, os olarias, as histórias aqui dá um filme. Com certeza, né? E a gente espera que quando passe toda essa problemática da pandemia, as pessoas possam vir aqui para ver o nosso espaço do memorial na Biblioteca Municipal de Mariporã, né, Beto? Fica o convite. Com certeza, eu convido todos, quando passar essa pandemia, que eu tenho fé em Deus que vai passar, que tudo isso vai passar, nós vamos continuar, porque depois da vírgula tem uma história, né? Depois dessa vírgula, que é a pandemia, sim, tem uma história para continuar. Pode não ser eu, pode não ser você, mas vai continuar. E eu creio que um dia nós vamos ter um museu na cidade, Mariporã vai ter um museu na cidade. Só falta a gente conseguir um local, né? Eu já pensei na fábrica de alumínio, que é um prédio antiguinho. Mariporã, infelizmente, derrubou a maioria dos seus prédios antigos, né? Sim. Mas é uma história que essa página já passou. Nós temos que recontar. Então, eu acho que um local antigo, um prédio antigo da cidade, poderia abrigar o nosso museu, né? Nós temos outras cidades aí que têm os seus museus, tal, que têm as suas histórias, mas a história de Mariporã é muito rica, ela tem muita coisa para ser contada. Eu já recebi muitas crianças aqui de Mariporã, de Franco da Rocha, de Caieiras, veio crianças, famílias de vários lugares do Brasil
famílias do Sul vieram aqui, Mato Grosso, Minas Gerais. Olha que beleza. Eles ficam encantados. Famílias foram embora daqui, voltaram porque viram o memorial no Facebook. Vieram de lugares longes para conhecer. Porque a história nossa é muito linda, né? A história de Mariporã é muito linda. Com certeza. E aí fica esse gostinho de quero mais para um próximo papo aí, um bate-papo de cultura, viu, Beto? Tá super convidado para a gente falar um pouco mais sobre a história aí da nossa cidade. Obrigado, Robson. Eu faço tudo isso com muito carinho, eu amo o que eu faço, né? É carinho, é amor mesmo. Aqui tem muito amor, né? Eu fiz o cenário das olarias, eu pretendo fazer o cenário das igrejas, eu pretendo fazer o cenário da Multifilmes, mas isso requer um espaço maior. E eu tenho certeza que a cultura caminhando a passos bem largos, como a gente tem caminhado, a gente vai chegar nesse objetivo. Com certeza. Muito obrigado para você que esteve aqui com a gente nesse bate-papo do Cultura em Casa e eu espero você para um próximo bate-papo. Até mais!